Bom dia, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso devocional diário. Um bate-papo rápido e descontraído sobre as coisas de Deus e sobre crescimento espiritual. Todo dia, de segunda a sexta, a gente está aqui, 7 da manhã, compartilhando um pouquinho da palavra de Deus, tendo um tempinho rapidinho aqui antes de começar toda a correria do nosso dia, né? Conversando sobre algo que pode ser transformador e determinante na nossa vida. Quando Deus fala com a gente, a vida pode ficar bem diferente. Deus abençoe você nessa manhã e você que está assistindo mais tarde também, que você tenha um dia muito especial, cheio da presença de Deus. Eu tenho aqui a companhia de muitos amigos já cedinho, nessa quinta-feira, dia 25 de junho. Bom dia, Camila. Bom dia, Cris. Bom dia, Ana Paula, Vanessa, Helenita, Cleise, Nívia. Olha só mulher aqui, hein? Rafinha, Jader. O Jader agora veio engrossar as fileiras aí dos homens. Mas só tem tu já, até agora. Tudo bem, Lucídia? Deus abençoe. Tainara, Tereza, bom estar com você nessa manhã. Aí entrou o Márcio também, Teca, bom dia, mandando bom dia para todo mundo aí, Beth. É isso aí, Jada, bem lembrado, dia 25 de junho. Hoje é o dia do aniversário da nossa querida igreja de Jacarepaguá, inaugurada há 22 anos atrás. Nesse dia, no dia 25 de junho de 2004, né? Lá atrás. Que Deus nos abençoe ainda mais, que inaugure mais coisas novas aí na vida da nossa igreja. Obrigado a todos que fazem parte. Todo mundo, né? Nós somos uma igreja só em vários lugares. Obrigado por você se envolver com o que Deus está fazendo. Que Deus te abençoe. Hoje também é aniversário do meu querido pastor André Nunes, pastor da Igreja Nova Vida de Saracuruna. Antes de ir para lá, ele ficou um bom tempo comigo também lá em Jacarepaguá. Uma família que a gente ama demais, o André, a Priscila, as suas filhas. Que Deus abençoe. Amém? E hoje também a gente está celebrando aí que o Brasil, na Copa do Mundo, né, já passou uma fase aí, primeira fase. Agora não tem mais conversa, qualquer jogo pode ser eliminatório, né? Para a próxima fase aí, vamos ver como é que vai ser. Eu não sei quanto a você, mas eu torço a favor, tem gente que torce contra, eu conheço, mas eu estou torcendo porque isso faz bem para a gente, né? Eu não sei tudo que isso significa, eu sei que o Brasil tem um monte de questões, um monte de problema, eu sei que o Neymar, cada um aí dos jogadores pode ter suas questões, mas faz bem para a nossa nação uma vitória, né? Vamos ver o que vai acontecer. Que Deus abençoe sua vida. Esse é um ano muito, muito especial, muito cheio de coisa, né? Muito melhor do que ganhar a Copa seria se a gente conseguisse eleger aí governantes, né? Seja para a sua cidade, no caso, para o Estado, né? Que é o governador do Estado, e presidência da República, que fossem pessoas realmente tementes a Deus, não só na propaganda, não só na campanha, mas de verdade. E isso é um desafio extremamente grande, né? Mas quem sabe o que pode acontecer aí, o que Deus pode fazer, quem Ele pode usar, né? Para que nós que somos os seus filhos e a nossa nação que a gente tanto ama, seja preservada. Esse é o ano, né? Mais um aí pela frente de eleições, que Deus nos ilumine. Eu acho que vale até a pena dizer aqui para você que na Nova Vida, Família da Fé, nós nunca tratamos de política no nível de recomendar um candidato ou apoiar um determinado candidato. É bom que você entenda, né, que nós determinamos isso. Muita gente, às vezes,
gosta, a maioria das pessoas gosta disso, mas alguns criticam, acham que a gente tinha que apoiar algum candidato. Eu posso até apoiar politicamente um candidato pessoalmente, mas no que diz respeito à igreja, eu gosto de dizer para a igreja que Deus não chamou a gente para ganhar a eleição. Nós fomos chamados para um propósito infinitamente superior a esse. E Ele sabe direitinho como nos levar até lá. Então a gente vai ser fiel àquilo que Ele nos chamou a fazer. Tá? Não impede de que, né, se algum político fizer alguma coisa boa, a gente pode comentar, não tem problema. Mas a gente não vai chamar a congregação para uma posição política. Cada um tem direito e deve ter uma posição bem estabelecida, porque estudou, investigou, aprendeu, e não apenas ouviu uma pessoa falar na internet e transformou isso numa convicção pessoal. É muito importante que a gente realmente busque, descubra. E um pouco mais à frente, esse ano a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre a nossa responsabilidade de cidadania, no que diz respeito ao voto, o que isso significa. Né? Não é a minha intenção que a gente se incline para nenhum lado. Eu acho que nós temos muito para aprender a respeito disso, mas que a gente justamente faça isso, que a gente se abra para o aprendizado, para que a gente possa aproveitar a oportunidade. Amém? É isso aí. Ano de Copa, ano de eleição e mais um monte de coisa, né, que está acontecendo por aí. Mais uma vez, bom dia a você que está com a gente, participando nessa manhã do nosso devocional. Quinta-feira, 25 de junho, tempo bem fechado, tem gente que adora isso, né? Bem escuro. Dizem que foi uma noite bem fria aí, e hoje seria um dia muito, muito frio. Na verdade, no Rio não está tão frio assim desesperadoramente, né? Mas disseram que ia chegar a 14 graus, 15, eu nem sei como é que foi a madrugada, onde você mora. Acho que está friozinho, tá, né? Vamos lá para a nossa leitura de hoje, dia 25 de junho. O nosso devocional tem o título Levando o Evangelho Adiante. Pensa bem nesse título, deixa ele, né, ser esponjado na sua mente, guarda isso. Levando o Evangelho Adiante. 3 palavrinhas muito grandes, né? Levando significa uma ação contínua, onde a gente pega algo e segue. O Evangelho é a boa nova do Senhor Jesus, é a transformação da nossa vida completamente por causa do que Ele fez. Então essa mensagem transformadora deve ser levada adiante. Adiante significa para frente, né? Seguindo em frente e ao mesmo tempo também sem parar. Vamos ver o que isso significa hoje. Filipenses capítulo 1, verso 12, diz assim: quero que saibam, irmãos, isso é Paulo escrevendo para a igreja, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. É só um versículo de Filipenses capítulo 1, Paulo está preso nesse momento quando ele escreve isso, então ele deve estar falando justamente da perseguição, da sua prisão, dos sofrimentos, das coisas que aconteceram. Ele fala, olha, ao contrário do que você pode imaginar, aquilo que me aconteceu tem servido para o progresso do Evangelho. Muito legal, né? Há 2 maneiras de olhar para todas as situações. Como ela afetará você e como afetará o reino de Deus. O apóstolo Paulo sempre tinha a preocupação sobre como as suas circunstâncias poderiam auxiliar no avanço do Evangelho. Quando ele era preso injustamente, imediatamente procurava ver como sua prisão poderia levar salvação para alguém. Tanto em Filipenses capítulo 1, no próximo versículo, como também em Atos capítulo 16, você vai ver isso. Quando era atacado por uma multidão irada, ele usava a oportunidade para pregar o Evangelho, como está lá em Atos capítulo 22. Quando as acusações contra ele o levaram perante o rei, seus pensamentos foram sobre como compartilhar sua fé com ele. E todo o capítulo 26 de Atos fala disso.
Mesmo quando ele sofreu um naufrágio e foi parar numa ilha, ele usou da oportunidade para compartilhar o evangelho ali. Não importava a circunstância do momento. A preocupação de Paulo era como usá-la, a circunstância, para falar para as pessoas as boas notícias de Deus para a salvação. Frequentemente, ao enfrentarmos uma situação nova, nossos primeiros pensamentos não são sobre o reino de Deus. Quando entramos em uma crise, a tendência é ficarmos irados ou termos medo a respeito de nossa situação, em vez de procurarmos ver o que Deus intenciona fazer por meio das nossas circunstâncias. Se permanecermos autocentrados, podemos perder muito do que Deus poderia fazer por meio das nossas experiências, tanto por nós quanto pelas pessoas que estão ao nosso redor. Peça a Deus para lhe fazer ver como Ele pode usar a sua circunstância presente para abençoar as pessoas. Talvez alguém ao seu redor precise ver a diferença que a presença de Cristo faz em sua vida. Você está disposto a cooperar com Deus para que Ele use as circunstâncias para demonstrar o seu poder salvador para as próximas, ou melhor, para pessoas próximas, perto de você? Ótima pergunta, né? Que texto maravilhoso, sempre nos abençoa muito. Esse texto está falando com a gente aqui de que o que acontece com você, que você não tem controle, circunstâncias muitas vezes difíceis e complicadas, nossa tendência é ficarmos como a gente fica. Mas o que está por trás de a gente ficar preocupado, ansioso, nervoso, irritado, chateado, frustrado com uma circunstância, é porque a gente está pensando só na gente. A gente está pensando como aquilo afeta a nossa vida. E é normal, todo mundo é assim. Porém, o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui que a gente pode ver mais, que a gente pode ver além do que está acontecendo. Que Deus pode, e Ele frequentemente usa situações adversas na nossa vida para nosso benefício e para o benefício de outras pessoas. E aí a gente, com certeza, quem está me ouvindo agora deve ter um exemplo, deve ter alguma história para contar. Uma das mais conhecidas, que acontece muitas vezes, são pessoas que contam para mim: André, quando eu fui parar num hospital, numa enfermaria, num leito, eu não queria que isso acontecesse, mas aconteceu, foi difícil, houve um sofrimento, houve dificuldade, mas algumas pessoas vão até dizer: foi Deus que me colocou lá. Eu não concordo com essa parte, mas elas vão dizer: foi Deus que me colocou lá porque Ele aproveitou a oportunidade para eu poder falar de Jesus para muitas pessoas. E é o que o texto fala aqui, né? Que talvez num leito de hospital, numa enfermaria, ou quando você divide um quarto com mais uma pessoa, seja uma oportunidade muito grande para alguém ver a esperança que você tem. Que diferença faz quando Jesus anda com você? Você trata todas as circunstâncias de maneira diferente. Alguém vem orar por você, aproveita e ora pela pessoa que está lá do lado também. As oportunidades realmente são grandes no meio de um sofrimento. Eu, mais uma vez, acredito que, é como o texto falou que aconteceu com Paulo, né? Ele não tinha controle do naufrágio, das prisões, das perseguições. Elas acontecem. Eu acredito que enfermidade também acontece na nossa vida. Ela vem muitas vezes. Às vezes a gente pode até provocar que isso aconteça. A gente pode não ser cuidadoso o suficiente e a gente acaba contraindo algum tipo de enfermidade. Mas nenhuma delas vem de Deus, absolutamente. Não é Deus que coloca uma doença em você, mas sim, se você ficar doente, porque ela veio, a doença veio de alguma maneira, Deus pode aproveitar. E sim, no hospital, numa cama, Ele pode usar a sua vida de uma maneira muito poderosa, que vai fazer bem a outras pessoas e vai fazer você também ser fortalecido. Isso é bom, isso é importante. A gente não deve confundir e acreditar que Deus quis que fosse daquela maneira. Ele quer você bem, como qualquer pai quer seu filho saudável. É assim que Deus quer você. Então, Ele não é aquele que te adoece, Ele é aquele que te sara.
Mas o que a gente está falando hoje é que circunstâncias na vida que a gente não tem como controlar não podem ser enxergadas apenas como algo que está acontecendo com a gente. Talvez seja algo que está acontecendo onde Deus pode usar a nossa vida, apesar de ser com a gente também, apesar de ser uma circunstância difícil. Pense em qualquer situação na sua vida complicada que você já passou. Se você olhar bem, com muito cuidado, olhar os detalhes em volta, chegar mais perto, depois chegar um pouco mais longe e enxergar a amplitude do que pode acontecer por causa daquilo. Você entende que sempre é uma oportunidade que Deus pode usar? Porque circunstâncias difíceis na nossa vida que vão trazer algum tipo de sofrimento afeta quem está ao nosso redor também. E a maneira como você vai reagir, a maneira como você vai responder, vai afetar essas pessoas. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que cada oportunidade difícil e complicada, ele aproveitou. Ele não desperdiçou. Ele pensou, está acontecendo comigo. Eu fui preso injustamente. Eu tenho a impressão de que se eu fosse preso injustamente, eu ia ficar só lamentando. Eu ia ficar frustrado, irritado. Que injustiça. Como é que podem fazer isso comigo? Mas depois que a gente para pensar um pouco e a poeira baixa, a gente precisa pensar o que Deus pode fazer no meio da minha circunstância. O que pode acontecer enquanto eu estou aqui? E pode ser, que, mais uma vez, Deus pode fazer apesar de você, mas a Bíblia fala que nós somos cooperadores, nós precisamos nos alinhar ao que Ele quer fazer. É tão importante, é frustrante quando Deus faz alguma coisa e podia ter nos usado, mas a gente não ajudou, a gente não quis ajudar, né? Então pensa numa circunstância complicada, difícil. Talvez você esteja vivendo agora. Será que há espaço para Deus usar a sua vida no meio do que você está vivendo? E olha, às vezes é mais forte do que qualquer palavra que você dê para alguém, porque é um testemunho pessoal seu. Eu conheço gente, eu também sou uma dessas pessoas, mas eu conheço pessoas que já passaram por situações muito, muito complicadas, muito difíceis, muito dolorosas. Seja a morte de alguém muito querido, seja uma doença que parecia que tinha vindo para matar, seja um divórcio doloroso, seja qualquer tipo de separação que cause um mal-estar muito grande e qualquer outra coisa que você puder imaginar que faz parte da vida, mas traz sofrimento. A gente já viu disso tudo, muita gente. E eu já vi muitas dessas pessoas honrarem o nome de Deus no meio das suas circunstâncias. E por causa disso, outras observaram, chamou atenção, elas pararam para olhar e ficaram pensando, olha, essa pessoa é diferente. A gente usa a expressão diferenciada, né? Ela não é igual às outras, porque olha como é que ela está respondendo a uma circunstância que eu não sei o que eu faria no lugar dela. Essas pessoas estão por aí, elas são exemplos para a gente. Mas eu estou te convidando hoje a você ser uma dessas pessoas. Eu quero ser uma dessas pessoas. Para quem o mundo pode olhar e ver que por causa de Jesus em mim, apesar de tudo, eu estou feliz, eu estou em paz, eu estou tranquilo. Ele sabe o que é melhor, muito melhor do que eu saberia, e Ele pode usar para o bem. E melhor ainda, aconteça o que acontecer, eu sou dele. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Quando a gente pensa que a morte é a pior coisa que pode acontecer, na verdade a morte é só uma passagem para a gente, para o melhor dia da nossa vida, que é estar com Jesus. Então a gente pode ter essa esperança maravilhosa. Mas se a vida ficar difícil, complicada, seja por causa da sua vida financeira estar difícil, ou de uma doença, ou de uma crise familiar, sim, vamos orar, sim, vamos pedir que Deus nos ajude, vamos pedir que soluções apareçam, mas enquanto não aparece, vamos aprender a nos comportar de maneira que honre o nosso Deus. Enquanto a gente espera aquele milagre acontecer, vamos continuar
como pessoas que acreditam, que confiam e que vão honrar a Deus através das suas atitudes, das suas palavras, dos seus pensamentos. Não é fácil, mas é possível. Talvez no início você não consiga, porque a pressão é muito forte. Mas chega uma hora que a gente precisa respirar fundo, despertar e dizer: Senhor, eu não tenho controle sobre isso, mas eu vou confiar em Ti, apesar de tudo, e vou esperar em Ti. E você vai ver que, primeiro, a sua atitude, sua postura vai abrir portas para que Deus faça algo novo, mas também vai abençoar quem está ao seu redor. Vai ser um testemunho vivo, real, de que Deus é fiel, de que Ele é bom, de que Ele é justo, e que você pode ser grandemente abençoado pela bondade dEle quando você simplesmente se rende. Amém? Vamos tomar essa decisão hoje? Vamos escolher no meio das nossas circunstâncias continuar olhando para Ele e honrando o Seu nome. E quem sabe até proclamando a boa nova, o Evangelho do Senhor Jesus. Talvez a maneira mais básica de fazer isso é só saber se comportar. Eu fico muito feliz quando alguém diz para mim: caramba, poxa, André, não esperava que você respondesse assim, né? Porque a situação tão complicada, tão difícil, você parece que está tão tranquilo, em paz. Em geral, quando alguém fala isso para mim e diz: olha, tem alguma coisa diferente em você, eu falo: só pode ser Deus, né? E eu digo para essa pessoa: não, eu estou sentindo, sim, a dificuldade do momento, traz sofrimento, mas eu não tenho controle, eu não posso fazer nada, eu preciso confiar em Deus e eu vou confiar nele. Eu vou escolher fazer as pazes com o fato de muitas vezes eu não vou ter uma resposta como eu queria. E enquanto isso eu vou continuar confiando nele. Amém? Vamos orar? Pai, essa palavra hoje fala tão forte ao nosso coração que nós precisamos permitir que o Senhor, o Teu Espírito, encha o nosso coração, o nosso espírito com a Tua verdade. Eu quero Te agradecer nessa manhã por tanta bondade, graça, pelo Teu amor infalível. E quero Te agradecer pelo Teu plano. Teu plano para nós é um plano também que não falha. Mesmo quando a gente vai e se desvia para algum dos lados, o Senhor pode nos reposicionar e o plano continua lá. Então, quando dificuldades, problemas acontecem na nossa vida, quando desafios grandes vêm, não é porque o Senhor mudou o seu plano para nós. O Senhor pode usar toda e qualquer circunstância para nos fazer crescer, nos fortalecer, nos transformar em homens e mulheres que podem ser mais ainda úteis, porque se tornaram mais fiéis e fortes e firmes no Senhor. Que essa pequena meditação sirva, meu Pai, para pessoas que estão passando agora por dificuldades. Seu coração encha de certeza da Tua presença, de esperança de que o Senhor está conosco. E enquanto a solução não vem, nós queremos saber exatamente o que fazer. Nós queremos honrar o Teu nome. Nós queremos dedicar a nossa vida ao Teu propósito, no meio do que nós estamos vivendo. Que o apóstolo Paulo seja esse exemplo para nós hoje, assim como o Senhor Jesus é o maior dos exemplos, dedicado completamente à missão, apesar das circunstâncias. Que nós tenhamos nossos olhos abertos, Pai, de que a vida não é sobre nós. O Senhor pode usar a nossa vida para tocar e abençoar outras pessoas. Obrigado. Que Tua palavra frutifique em nosso coração e traga, meu Pai, crescimento para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Muito obrigado por você que me acompanha sempre aqui, cada manhã. Fico muito feliz, de verdade, de ter você aqui perto. Para todo mundo que eu ainda não tinha dado bom dia que você tenha uma quinta-feira muito especial. Não apenas muito agradável,
Ainda que venham situações difíceis, que você esteja firmado. Que você saiba que no final das contas, Ele é Senhor, Ele está no trono e você é dele. Amém? Prazer estar com você. E você que está assistindo agora, né, depois de que a gente já deixou aqui gravado, que Deus te abençoe ricamente. Eu acho que você deve saber que a gente está aqui no Instagram, mas também está no Spotify, para quem gosta de ouvir e não precisa necessariamente ver. E também estamos no YouTube. Então, se você quiser, compartilhe aí com todo mundo que você puder. Pode ser uma bênção para alguém hoje. Deus te abençoe e até amanhã, 7 da manhã, a gente está junto. Paz.